Com certeza. E vão partir para transferência ou... Acho que tem mais um pouco o que falar. A gente, pelo menos eu dei a ideia de trazer esse tema de jornalismo parcial, né? A parcialidade do jornalismo, por conta do tweet do André Rizek, que até foi o primeiro, ficou entre os primeiros nos Trend Topics do Twitter, que ele meio que criticou assim essa parcialidade, atacando um pouquinho o Flamengo, mas porque uma coisa é a gente estar aqui criticando, mas o André Rizek é um jornalista que, assim... Conceituado, né? Conceituado, e ele meio que estaria do lado da imparcialidade do jornalismo. Pouca polêmica aí, né? Pouca polêmica. Mas é um... Não, tá certo. Polêmico centrado, equilibrado, né? Exatamente. Ele puxa questões, mas como é que se fala? Tipo, ele realmente fala o que tem que ser falado. Tipo, ao mesmo tempo que ele evita polêmicas durante o programa, ele puxa, de certa forma, alguns assuntos que tem que ser abordados e a gente acaba passando batido. O Seleção Sport TV tem esse negócio, né, de meio que trazer, assim... debates, né? Assim, constrói a narrativa por meio de uma pergunta primeiro, constrói o programa deles por meio de uma pergunta, assim. E aí dali que vai... O André Rizek é bom para fazer essas perguntas e, ao mesmo tempo que não tá tendo polêmica, ele tá puxando um pouquinho para render o debate, né? Uma coisa que eu noto muito nessa parada nessa questão do jornalismo parcial, que a gente comentou aqui nos bastidores, é que muitas vezes quando você vai analisar os programas esportivos, eles passam 80%, 90% do programa inteiro falando exatamente sobre os programas tipo, dos times do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na maioria das vezes eles dão uma pincelada no Sul, no Nordeste, e cara, isso mostra que o futebol, por mais que os times grandes sejam localizados em São Paulo, no Rio de Janeiro, mostra que tipo, a maioria dos programas não são democráticos e não abordam as questões dos times como um todo. Abordam mais tipo, os times grandes, né, de maiores torcidas. Eu acabo nem julgando isso, porque é o que dá mais audiência no final. Né? Tem o cash, né? O cash por trás, né? Exato. Não tem como, é inevitável assim, as pessoas atraírem mais atenção para esses clubes desse nicho assim, São Paulo, Rio de Janeiro. Cara, eu acho que até no próprio Rio e São Paulo tem até uns favoritos da mídia que são que dão mais audiência. Eu vi até o Sormani uma vez no Fox Sports Radio falando que ele fala um pouco do Santos porque dá menos audiência que o Corinthians, e é inevitável, pô. Se quer reter a sua audiência no programa, você vai falar do que dá audiência. Apesar da campanha do Santos, por exemplo, no Brasileirão do ano passado, ter sido uma colocação acima do Corinthians, né? Exatamente. Eles não deixam de falar do Corinthians mesmo estando em uma má fase porque eles sabem que vai dar mais audiência do que isso falar do Santos, né? Com certeza. Assim, em relação a esses times, tem uma independência de momento, porque se o Corinthians estiver mal, a gente vai falar muito dele se ele estiver mal. E se ele estiver muito bem, a gente vai falar dele porque está muito bem. E se tiver mais ou menos, a gente fala, pô, poderia estar além. Então não tem esse negócio de vai depender do momento, a gente vai falar mais ou não. É lógico, depende um pouco, mas esses times grandes assim não tem muita... Por exemplo, o Flamengo no passado, com assim, esse futebol fenomenal que o Flamengo tá fazendo, as pessoas começaram a falar mais do Flamengo. Mas assim, falaram do Flamengo independente do momento. Quando o Flamengo estava ferrado com o Nixon como camisa 10 e agora com essa seleção fantástica, entendeu? Com certeza. Então, independente do momento, é inevitável que tenha um favorecimento para esses times, assim, Corinthians, Flamengo, esses times assim, esses específicos. Times da mídia. Sim, no ano passado teve um exemplo muito claro, assim, porque o Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil, fez uma campanha razoável na Libertadores e não foi muito falado na mídia. Ele sempre era... Quando ele foi mais falado na mídia foi quando o técnico deles foi cogitado pelo Corinthians. Foi pro Corinthians. Exatamente. Então isso deixa bem evidente assim que realmente essa questão do momento
ela pesa muito mais para os times pequenos do que para os times grandes. Quando os times pequenos têm um momento melhor, eles acabam sendo falados mais na mídia. E mesmo assim, não tem o espaço que, por exemplo, um Corinthians no meio da tabela do Brasileirão vai ter. Exatamente. E é bizarro pensar no caso recente, né? Do Atlético Paranaense O Atlético Paranaense ano passado teve uma campanha brilhante, assim. Eu acho que o Atlético Paranaense é um dos 5 maiores clubes do Brasil hoje em relevância de futebol e de estrutura, com certeza. Assim, na parte técnica, o CT do Atlético Paranaense. E foi algo trabalhado há muito tempo que eles estão colhendo os frutos agora. Com certeza.